Graças e paz a todos. Que Deus em Cristo continue os abençoando. A gente hoje vai trazer um vídeo sobre a Páscoa, e a ceia. Essa transição que houve da Páscoa dos antepassados, do Velho Testamento, e na graça do Novo Testamento, a ceia instituída pelo Senhor. Bom, Páscoa, em hebraico, pesar significa passar por cima, no sentido de poupar. E lá em Êxodo, no capítulo 12, verso 13 e o verso 27, diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então Deus passou por cima das casas israelitas, protegidas pelo sangue, ao mesmo tempo em que feriu os egípcios, e assim surgiu a Páscoa. Deus estava dando a todos os israelitas um novo começo, Páscoa. Assim também, chamado Nissan, Abib, também chamado Nissan, que é o mês de março e abril, primavera, colheita do linho e da cevada, o mês no qual amadurecia o cereal e no qual foi celebrada a primeira Páscoa. Tornou-se o primeiro mês do calendário dos judeus para celebrar a Páscoa. O judeu comemora a libertação da escravidão do Egito, que durou 400 anos. No 14º dia desse mês, quando o sol começava a se pôr, os israelitas matavam o cordeiro pascual e não comia pão fermentado. No dia seguinte, começava a festa da Páscoa, que durava 7 dias. A Páscoa era uma das 3 festas em que os varões tinham de aparecer diante do Senhor, como está lá em Êxodo 23, do 14 ao 17. Era tão rigorosa a obrigação de guardar a Páscoa, que todo aquele que não comparecesse seria condenado à morte. Números 9 e 13. Salvo algum motivo de viagem, doença ou impureza, adiavam para o próximo mês. No pensamento cristão, como no judaísmo praticado pelos judeus, a Páscoa é considerada um memorial intimamente relacionado de acontecimentos interdependentes, ou seja, que dependem uns dos outros, do êxodo histórico. Então, tudo começa aqui, com a saída do Egito. Então, a Páscoa retrata perfeitamente a nossa grande salvação. Lá em Hebreus 2 e 3, o escritor aos Hebreus, ele escreveu: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? A nossa libertação da escravidão ao pecado foi retratada profeticamente nesses eventos há cerca de mais ou menos 3.450 anos atrás, no Egito. Então, Páscoa significa naturalmente 2 coisas: acontecimento histórico, que é o Êxodo, e sua posterior, que veio depois, comemoração repetida, até que ele venha, ou seja, a ceia do Senhor. A partir da instituição da nova aliança, a Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor. Não celebramos a libertação do Egito, mas a libertação do Egito, ou seja, do mundo do pecado, e da liberdade, ou seja, pecamos, mas não somos mais escravos do pecado, conquistada na morte e ressurreição de Cristo. A ceia do Senhor é um memorial instituído por Cristo. Em 1 Coríntios 11, 23, ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão
Ele se preocupou com a preparação da ceia. Lá em Marcos 14, 12 ao 16, a gente encontra os detalhes dessa preocupação. A celebração da ceia, ela é um memorial, como está escrito em 1 Coríntios 11, 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então é um memorial, tá certo? É celebração contínua da substituição que Cristo fez na cruz, assumindo o nosso lugar, é o famoso sacrifício vicário, né? Então a celebração aponta para a missão. 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então a celebração aponta para uma missão. Este ato, né, da ceia é para ser comemorado, não é um sacrifício. O sacrifício foi que ele fez, morte vicária, nos substituiu. A celebração aponta para a mudança de comportamento por gratidão a ele, por amor pelo que ele fez por nós. Ou seja, é um novo começo. A cidade de Corinto, ela era uma cidade globalizada. Pessoas de várias cidades do mundo habitavam em Corinto. Lá trabalhavam, ganhavam sua vida, se divertiam e pecavam muito. A igreja em Corinto, eles praticavam a festa ágape. Ágape quer dizer amor. Era uma refeição completa em que os irmãos da igreja levavam seus alimentos. Pobres e ricos, servos e livres, todos crentes desfrutavam de uma só mesa. Mas não era uma maravilha. Existiam problemas que o apóstolo Paulo queria corrigir. Uns não esperavam pelos outros, de modo que não havia comunhão no partir do pão. Aqueles que chegavam mais tarde, como os escravos, trabalhadores, por exemplo, comiam apenas o que traziam, ou o que podiam trazer. Os ricos, crentes, por sua vez, comiam rápido, ficavam fartos e se embriagavam, e não dividiam com os pobres. 1 Coríntios 11, 33 e 34. Então houve vários excessos na igreja de Corinto. Ganância, egoísmo, bebedeira e glutonaria. Paulo queria colocar ordem. Quem tem fome, coma em casa e venha com reverência e autoexame participar da mesa do Senhor. Não coma nem beba indignamente. Isto é, que ninguém deixe de considerar o significado sagrado e solene do que o Senhor ordenou. Portanto, quem do modo indigno participar, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Isto é, réu por profanar os meios divinos da nossa redenção, ou seja, o próprio Senhor. 1 Coríntios 11, do 28 ao 30, né, fala da mudança de comportamento, que é algo pessoal. A partir de um exame pessoal. A palavra aqui é o grego dokimazeto, né, rigoroso e particular de consciência. Esse exame precisa ser feito assim. Participar sem um autoexame é participar indignamente. 1 Coríntios 5 e 7 diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa. Paulo critica a acomodação espiritual. Gálatas 5 e 9, ele vai dizer: um pouco de fermento leveda toda a massa. Não podemos deixar de confrontar nossa vida com a de Cristo. Ele é o nosso exemplo maior. Bom, antes do Senhor destituir a Páscoa e instituir a ceia, né, na quinta-feira à noite, né, daquele acontecimento, Jesus lava os pés dos discípulos, tá certo? E anuncia a sua morte.
ele assume o compromisso de enviar outro Consolador. Ele levanta os olhos aos céus e ora ao Pai, não somente pelos discípulos, mas por todos os que vieram a crer nele. Ele vai ao Jardim das Oliveiras orar. Pedro e Tiago e João dormem. Jesus pede que, se possível, o Pai passe dele aquele cálice. Os anjos o confortam. Ele começa a suar gotas de sangue, tal era o sofrimento. Finalmente, Jesus é preso. Pedro corta a orelha de Malco, que é um dos soldados. Perante Anás e Caifás, Herodes e Pilatos, Jesus é cuspido, torturado, vilipendiado, ou seja, humilhado, desprezado. E Pedro nega 3 vezes antes que o galo cantasse. Sim, foi no início dessa noite que nasceu a mais solene cerimônia do cristianismo. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Nada como um dia após o outro. E chega a sexta-feira, Jesus julgado e condenado, Barrabás é libertado, Judas se suicida, suas vísceras podiam ser vistas lá embaixo no penhasco. Jesus é torturado, crucificado, entrega a sua vida, segue-se a escuridão, o véu do templo se abre de cima a baixo, santos mortos ressuscitam, os discípulos se escondem de medo. José de Arimateia consegue a libertação do corpo de Jesus e o deposita num sepulcro. Chega o sábado, mais um dia. Guardas ficam à porta para impedir que o corpo de Jesus seja roubado. Os discípulos estão dispersos, com medo, escondidos. Mas ele já não estava lá. Fora pregar os espíritos na prisão, conforme Pedro diz. Chega o domingo de Páscoa. Jesus ressuscitou. O sonho não acabou, Jesus vive. John Lennon morreu, pouco se fala nele. Os Beatles não são mais famosos que Jesus Cristo. Jesus Cristo continua vivo, o sonho dos Beatles acabou, o nosso não. Porque ele vive, podemos crer no amanhã. Porque ele vive, Pedro não vive uma vida de remorso por ter negado ao Mestre. Porque ele vive, ele pode perguntar a Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Em sua mente, não olhar do cordeiro amassado, pisado, moído por nossas transgressões, mas o Cristo ressuscitado. Porque ele vive, a mulher que ele viu, que se viu livre do apedrejamento, acha que vale a pena se esforçar para levar uma vida sem pecar mais. Porque ele vive, João, a voz de trovão, se torna um apóstolo do amor. Escreve o 4º evangelho, as cartas e o livro do Apocalipse. Porque ele vive. A pregação de João Batista, a voz que clamou no deserto, não clama em vão, não clamou em vão. Porque ele vive, se encontrou com Saulo no caminho de Damasco e transformou o perseguidor no perseguido, Paulo, e maior teólogo de todos os tempos. Porque ele vive, os evangelhos foram escritos em continuação ao Velho Testamento. As profecias se cumpriram, ele é o alfa e o ômega. Porque ele vive, posso dizer nada como um dia após o outro. Mas Jesus morreu, ressuscitou, está nos céus ao lado do Deus Pai, intercedendo pela igreja. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Quando meu corpo baixar a sepultura, lá nos céus serei recebido por meu mestre. E viverei para sempre ao seu lado. Para onde ele estiver, eu esteja também. Porque ele vive. O cristianismo não é apenas mais um dos ismos existentes por aí. É uma religião viva. Porque ele vive, estamos reunidos como igreja, não para comermos bacalhau, ovo de Páscoa, mas participarmos do seu corpo e do seu sangue, como foi instituído a ceia do Senhor. Porque ele vive, eu me examino a mim mesmo, porque desejo agradar a meu mestre, que morreu e ressuscitou, para que eu, por sua morte,
morresse para o pecado e por sua ressurreição ressurgisse para uma nova vida. Porque ele vive, posso dizer, onde está a morte, a tua vitória. Porque ele vive, posso pisar a cabeça do diabo e deixá-lo debaixo dos meus pés. Porque ele vive, devo dizer, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, amados, o significado real da Páscoa e da ceia. Páscoa significa perdão. Páscoa significa arrependimento. Páscoa significa salvação. Páscoa significa gratidão. Páscoa significa comunhão. Páscoa significa compromisso. Páscoa significa santificação. Páscoa significa serviço. Devemos comemorar a Páscoa apenas no calendário do Cronos, da cronologia, instituído pelos homens, numa data, em um ano? Não. Porque ele vive e a ceia foi instituída, essa comunhão que ela deve ser horizontal, uns para com os outros. Eu devo amar ao meu próximo como a mim mesmo. Eu devo amar a Deus. É a comunhão vertical. Devo amar ao Senhor em primeiro lugar. Mas o segundo mandamento é tal qual o primeiro, é o segundo, amar o próximo. Amar o próximo. Então a Páscoa não é para ser comemorada apenas numa data. A Páscoa tem que ser comemorada todos os dias. Todos os dias ela é comemorada no mundo inteiro, onde um eleito e predestinado pelo Senhor para a salvação ouve a voz do Espírito que gera a fé nele, ele se arrepende, crê no Evangelho e o seu nome é escrito no livro da vida. A Páscoa deve ser comemorada todos os dias, quando todos os dias devemos nascer de novo e nascer de novo. Porque esse processo é contínuo. Isso é possível porque ele vive, porque ele ressuscitou. Não só morreu, mas ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, a nossa Páscoa, a nossa ceia, a nossa fé seria em vão. Que Deus em Cristo vos abençoe.